Programa de cunho jornalístico a respeito do trabalho da Polícia Militar em Bambuí. Todas as informações neste programa contida são de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Começa agora mais um programa Polícia em Notícia. A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem, Tenente? Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. É um fim de semana um pouco movimentado, com algumas ocorrências que a gente vai estar citando aqui. Algumas ocorrências de iniciativa, algumas denúncias, onde a gente efetuamos. Os policiais efetuaram a prisão de alguns traficantes, então teve muito movimento. E, diferente de outros dias, acidentes. Acho que temos tido muito acidente aqui na cidade, então o pessoal tem que ter mais cautela, tem que ter mais prudência, mais atenção para estar evitando esse tipo de ocorrência, certo? Principalmente hoje, pela manhã, um acidente grave, onde uma menor que estava na calçada, um aborramento em 2 veículos, ela acabou tendo uma lesão grave na perna, no pé. A gente vai estar citando aqui. Então, começando a resenha, nós tivemos um número razoável de ocorrência. No dia 3, sexta-feira, às 13 horas, antes de iniciar o programa, parabenizar os nossos sargentos que deve estar apresentando aqui, a gente torce, o sargento Euder, sargento Rodrigo e sargento Vital, que na sexta-feira eu pude estar presente lá juntamente com o João de Deus, prestigiando a cerimônia de formatura dos novos sargentos, que a gente espera que eles estejam retornando aqui para a cidade, que vão muito engrandecer a todos nós, e vai ser um efetivo a mais, que a gente terá pessoas qualificadas, novos sargentos. E parabéns a eles por essa conquista aí, essa conquista muito, muito grandiosa, inclusive numa homenagem que é séria para o Cabo Vital, parece que foi você que fez uma... Sim. Eu até reconheci a voz. Uma gravação. Uma gravação muito bonita, então a gente parabenizar esses 3 novos sargentos, que eles possam ter muito sucesso nessa nova graduação. Também mandar um abraço nesse programa para nossos pais, do Cabo Weiler, Dona Maria Vilma e do senhor Clédio, que sempre estão nos ouvindo. A resenha aqui, começando na sexta-feira, às 13 horas, durante uma blitz de trânsito, na rua José Gabriel, os militares abordaram uma motocicleta, uma Honda CG 150, KS de cor cinza. Foi detectado que o condutor, ele possuía CNH diferente para a qual deveria estar portando. Ele não tinha categoria A, ele tinha de outra categoria. Foi feita a apreensão da carteira, foi feita a notificação pertinente e a motocicleta liberada para um condutor devidamente habilitado para a categoria. O sargento Ribeiro e o cabo Walter que atenderam a ocorrência. Às 16h50, ainda da sexta-feira, um acidente de trânsito, primeiro deles, na Avenida Idalécio Alves Gonzalez, envolvendo um Volkswagen Paraty de cor cinza e um Ford Ka de cor preta. O condutor do Ford Ka reduziu a velocidade para transpor o quebra-mola, vindo a ser colidido na traseira pelo Volkswagen Paraty. Não houve vítimas e os condutores entraram em acordo quanto aos danos. O sargento Ribeiro e o cabo Walter que atenderam essa ocorrência. Às 23h20, à noite, recebemos uma denúncia sobre uma possível chegada de uma quantidade grande de drogas. Os militares montaram uma operação, militares de folga, vários militares empenhados nessa ação, um total de 7 policiais montaram uma operação onde a droga estaria vindo de Uberaba em um ônibus de uma empresa que faz essa linha aqui. Então eles aguardaram o ônibus em determinado ponto da BR-354 e fizeram acompanhamento. Quando chegou no trevo, o cidadão desembarcou, de imediato ele já foi abordado, já tinham veículos no local, outros militares no local, abordaram nele, no cidadão, encontraram aproximadamente meio quilo de crack. Meio quilo, e pedras grandes, e pelo que a gente tem conhecimento, se fracionado a elas, dava em torno de acima de 1.500 pedras, esses valores que eles consomem aí para comércio. Uma quantidade grande de droga, pelo menos depois que eu estou aqui, não tivemos nenhuma apreensão dessa quantidade, aproximadamente 1.000 quilos. Foram de imediato um cidadão preso, e esse cidadão, ele indicou de quem seria a propriedade, e outros 3 envolvidos foram conduzidos juntamente com ele para a delegacia em Bambuí, em Formiga, onde foram levados para serem autuados. A operação contou com o comando do Cabo Leiva, a participação do Cabo Walter, soldado Júnior Caetano, soldado Donato,
Ferreira, Saulo e Inácio. Então a gente parabenizar essa ação policial dos nossos colegas que brilhantemente conseguiram tirar das ruas essa quantidade enorme de droga. Se a gente for olhar meio quilo, parece pouco, mas por efeito do crack é uma quantidade enorme, é muita coisa. Tenente, o senhor já está há quanto tempo em Bambuí? Estão 2 anos e meio, né? Então, em 2 anos e meio, o senhor nunca viu tanta droga com uma pessoa só sendo apreendida aqui na cidade, né? Não. Podemos falar que foi dos últimos 2 anos a maior apreensão de drogas aqui na cidade. Acho que de modo geral, né? Porque a gente apreende, às vezes, pequenas porções, né? Às vezes, já tivemos apreensão de 80 pedras de crack, apreensão de 27 buchas de maconha, entendeu? Então, às vezes, a quantidade de cocaína, vários papelotes, 15, 20, 30 papelotes de cocaína. Mas a apreensão, assim, meio quilo as pedras eram pedras grandes, tinham 15 pedras, tamanho, como se diz, de um pão de queijo daqueles maior, certo? Não sei se você tem conhecimento da foto, né? Parece que está no site, né? Sim. Então as fotos estão lá. Então foi um brilhante trabalho da equipe que montou um esquema, né? O Cabo Leiva comandava e montou toda a operação e desencadeou e conseguiu lograr êxito nessa ação. Então houve uma denúncia no primeiro momento. Eu queria dizer assim, o tamanho da importância de uma denúncia anônima também e o policial acreditar naquela denúncia e investigar, né? Porque dá resultado, né? A Polícia Militar tem procurado, né? Tentado não inibir ações de pessoas, né? Às vezes uma denúncia falsa, mas de acordo com a denúncia que foi passada, eram pessoas que têm, como diz, envolvimento com o tráfico de droga, então facilitou. Na hora que o cidadão desembarcou, ele não teve nem como agir, já foi surpreendido, a ação foi rápida, não teve nenhuma reação, ele simplesmente disse que a droga não era dele, mas ele foi encontrado essa quantidade enorme de droga com ele, quantidade que até então eu nunca tinha tido, pelo menos em Bambuí. Nos outros tempos eu não sei se já teve apreensão nessa quantidade. A gente pode ficar assim, enquanto população, assustado, isso quer dizer que está aumentando o tráfico, porque é uma quantidade grande que foi retirada de circulação. Mas se porventura por outros meios chegam aí sem o conhecimento da polícia, a gente pode pensar que estaria aumentando o tráfico na nossa cidade? O número de usuários tem sido uma constante, né? Infelizmente o crack é uma droga que vicia muito rápido. Ela tem, então, é um poder alucinógeno muito grande, infelizmente, então facilita com que tenha mais usuários. A pessoa experimenta, às vezes, poucas vezes, cientificamente comprovado, 2, 3 vezes e já está praticamente viciado. Então há uma dependência muito grande de pessoas, né, que são dependentes dessa droga. Então o que ocasiona que tem muito usuário, então o tráfico, né, ele aumenta, tende a aumentar, infelizmente, certo? A gente tem que procurar meios para tentar coibir a ação dos traficantes. Certo? Então, se coibir a ação do traficante, tem menos droga nas ruas, evidentemente o usuário tende a diminuir. Entendeu? Mas a gente espera contar com a colaboração das pessoas de bem, está nos passando denúncia, porque nós trabalhamos ostensivos, né? A gente tem a Polícia Civil, que faz as investigações, que tem conseguido êxito também em ações, né? Eles fazem o levantamento, o efetivo deles é pequeno, a gente reconhece. Então fica difícil também para eles fazerem um trabalho com qualidade, mas eles fazem dentro da medida do possível, tem tido êxito também nas ações deles. Mas no nosso caso em questão, a Polícia Militar ela trabalha sempre ostensivo, dificulta muito você fazer investigação, levantar algo. Então a gente conta muito com a participação das pessoas que denunciam. E a gente está sempre dando uma deferência, né, procurando verificar a idoneidade da denúncia para saber se devemos ou não cumprir, está dando, como diz, um crédito, né? E nesse caso aqui demos crédito, foi montado toda a operação e o êxito ocorreu. Dando continuidade aqui na resenha, no sábado pela manhã, às 10 horas, um acidente de trânsito na rua Coronel José do Egito, com rua Manuel Bahia. Um aborramento envolvendo uma motocicleta CBX 250 Twister de cor preta e um Ford Export de cor prata. Não houve vítimas e os condutores entraram em acordos quanto aos danos. Cabo Cláudio Renan, soldado Renan, que atenderam a socorrência. Às 21h35 do dia 4, um acidente de trânsito na rua Turquesa, um choque mecânico envolvendo um Fiat Tempra de cor vermelha e um Fiat Palio de cor prata. O Fiat Palio estava estacionado regularmente na via quando foi chocado pelo Fiat Tempra. Ao abordar o condutor do Fiat Tempra, os militares detectaram que o mesmo apresentava visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, sendo o mesmo conduzido para a policlínica, onde o médico também atestou embriaguez. Ele foi preso e conduzido para a delegacia, foi feitas as notificações pertinentes para o veículo, que também foi apreendido. Sargento Ribeiro e Cabo Volto, que atenderam a socorrência.
Às 2h50 do dia 5, já no domingo, os militares foram acionados na rua Francisco Silvestre Martins, onde, segundo a vítima, por motivos fúteis, a mesma foi agredida quando saía de uma festa que estava sendo realizada no Parque de Exposições. Os militares efetuaram o rastreamento, mas não conseguiram logar êxito na localização do autor. A vítima foi orientada e está procurando a delegacia na data de hoje para estar representando. Sargento Ribeiro e Cabo Valdo, que atenderam essa ocorrência. Às 4h30, a vítima compareceu no quartel, alegando que estava com sua esposa na mesma festa, e quando ele saía, sem motivos justificáveis, 2 indivíduos lhe atacou, lhe agredindo. Ele sofreu lesões nos lábios, escoriações nos braços e costa. E ela conhece um dos autores, os dois, né? E ela foi orientada também pelo militar, está procurando a delegacia para estar representando. Às 7h45, no domingo, os militares foram acionados na Rua do Comércio. Segundo a vítima, o autor, ele cria porcos soltos pela rua. E esses porcos adentraram no quintal da vítima e danificou vários canteiros de hortaliças. O autor não foi localizado pelos militares, sendo a vítima orientada, está procurando delegacia a respeito desse dano. Os cabuanos e soldado Saulo que atenderam essa ocorrência. Às 19h10, ainda de ontem, ocorrência de ameaça na rua José Elias Chaves, onde, segundo a vítima, o autor estaria na porta de sua residência, portando uma faca e proferindo ameaças. No local, os militares conseguiram localizar o autor, efetuando sua abordagem, e ele negou as acusações e não sendo nada encontrado, nenhuma arma encontrada com ele. As partes foram orientadas, Cabo Andes e Cabo Valdo, que atenderam essa ocorrência. Às 20h15, a vítima compareceu no quartel, alegando que estava na Praça Coronel Torres, onde ela estava num bar, né, quando ela foi ameaçada pelo autor, que estava muito exaltado. Ele ameaçava mesmo de agressão. Então, a vítima foi devidamente orientada, está procurando a delegacia para estar representando. A gente fala, as pessoas às vezes fazem a ocorrência e fica por isso mesmo. Tem que procurar a delegacia, tem que representar para que essa pessoa não volte a ameaçá-la, certo? Não volte a cometer esse mesmo delito. Infelizmente acontece porque as pessoas às vezes fazem o registro e basta por aí. Então tem que dar continuidade ao processo. Às 20h50, acidente de trânsito nos cruzamentos das ruas Capitão Joaquim Lisiário Magalhães com Padre João Veloso. Um aborramento envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 Fan de cor vermelha e um veículo Fiat Palio Attractive de cor cinza. Não houve vítimas e os condutores entraram em acordo entre as partes, Cabo Cláudio e Cabo Valdo, que atenderam essa ocorrência. Hoje pela manhã, às 7h20, um acidente de trânsito na rua Dona Maria Soares Chaves, um aborramento envolvendo um Volkswagen Gol de cor azul e um Fiat Uno Mille de cor cinza. O condutor do Volkswagen Gol era menor de 17 anos. Ele foi apreendido. Seu genitor foi cientificado e também foi conduzido, sendo acompanhado por um membro do Conselho Tutelar. O Volkswagen Gol foi apreendido, feitas as notificações pertinentes. Uma menor, a moça, adolescente, estava na calçada. Devido ao impacto, ela foi atingida e teve uma lesão grave no tornozelo. Parece que teve um corte profundo. Ela foi encaminhada. Não sei, o estado dela como diz, não é grave, não é tão grave, mas está em observação. Ela pode ter alguma sequela, infelizmente. A gente vê aqui responsabilidade, o menor conduzindo um veículo. Agora o pai, onde que ele deixou essa chave? Ele sabia que o menor? Evidentemente, se o menor sabe. O meu filho tem 15 anos. Ele tem tamanho e altura. Ele é um pouco mais alto que eu. Ele tem tamanho para conduzir um veículo, mas jamais ele vai pegar o meu veículo. Então, quer dizer, o pai ele tem conivência. Infelizmente tem. O meu filho pega e esconde de mim. Então esconde essa chave, leva ela consigo. Então, infelizmente, vê um acidente. Se o condutor, se o menor que estava conduzindo estava errado ou não, e só dele estar no veículo na condução, ele sendo menor, ele é inabilitado, evidentemente, já está errado. Por aí já inicia o erro. Se no acidente ele estava errado ou não, a gente não está aqui para apontar quem estava errado, porque a gente nem sei qual que estava errado, mas só ele já está errado de estar na condução do veículo e os pais simplesmente deixar ele conduzir, certo? Então a gente vê, infelizmente, uma menor, uma moça, foi atingida, estava na calçada, devido ao impacto. O impacto, evidentemente, não foi tão leve, foi um impacto onde houve a gravidade, onde um dos veículos atingiu a menor. Ela cortou a perna, está
sentindo dores, tem observação. Então a gente lamenta essa situação, a gente orienta os pais mais uma vez, não deixe seus filhos menores conduzir o veículo, as pessoas que são inabilitadas, procurar um órgão de trânsito para estar tirando sua carteira, para evitar situações que você é habilitado, pelo menos você é perito para tal. Em Itapiraí não tivemos registros, em Medeiros tivemos um registro no dia 5, às 8 horas da manhã, uma ocorrência de furto na fazenda Campo Belo. Segundo o solicitante, elemento não identificado, arrombou o cadeado de um galpão na fazenda do solicitante, onde ele furtou 11 sacas de café e 15 litros de gasolina. O Cabo Moreira e o soldado Souza que atenderam essa ocorrência. Então a resenha que a gente tinha para passar para os ouvintes. Esse acidente que o senhor relatou por último aí foi, por acaso foi próximo a uma escola? Foi logo agora. Essa rua Dona Maria, não sei onde fica essa rua não. Dona Maria Soares Chaves. Muito bem, é porque tem pessoas aqui pedindo para que, se há possibilidade de fazer blitz próximo a escolas, porque não é de hoje que eles veem menores passando de carro em portas de escolas, pedindo aí à polícia um pouco mais, se há possibilidade de dar uma atenção maior em portas de escola. Nós temos sentido. Até, como a gente tem sido feito o policiamento escolar, certo? Principalmente nos horários onde tem a maior, como diz, as crianças, os jovens, né, adolescentes, menores, estão saindo, principalmente no término das aulas, no início, é feito esse tipo de operação. Mas o fato aconteceu, já era 7, mas depois das 7h20, a hora do fato, como diz o horário, normalmente os militares ficam mais no início das aulas e no término, onde tem o maior número de pessoas circulando, para até mesmo controlar o trânsito em caso de necessidade. Uhum. É feito esse tipo de policiamento. Certo, a gente vai tentar dar uma atenção ainda maior devido realmente às denúncias que tem tido de menores na condução de veículos. Bom, e pessoal denunciando também que tem gente subindo na contramão na Alzira Torres, aqui perto da linha férrea. Você pula a linha, entra pela esquerda até a primeira esquinazinha, você pode ir. Depois subir a Alzira Torres já é contramão e tem pessoas denunciando que tem gente subindo ali. Então, não pode fazer isso, né? Você está na contramão, ainda uma curva, você pode causar um acidente, que a pessoa está descendo a Alzira Torres, faz a curva, não vai imaginar que vai subir um automóvel ali. Além de risco da sua própria vida, você pode ser multado também, né, Tenente? A gente levando mais pelo aspecto da segurança, você coloca em risco a segurança sua e a segurança de pessoas que às vezes estão descendo, a pessoa jamais vai imaginar que ali vai, sabendo que é contramão, principalmente quem mora aqui, que vai vir um veículo subindo ali. Aí quando você vê, às vezes a pessoa não dá tempo dela, não tem um reflexo suficiente para evitar o acidente, onde ocorre os acidentes por causa das imprudências. A gente tem visto nos últimos programas uma quantidade enorme de acidentes e muitas das vezes acidente por uma falta a mais de uma atenção, uma cautela, às vezes um excesso de velocidade, às vezes, muitas das vezes as pessoas, às vezes apressadas, né, tem aquela pressa de resolver as coisas. Então pressa é tudo aquilo que você está com pressa, então sai mais cedo. Eu tenho esse pensamento. Se você está com pressa para fazer algo, então agenda a sua vida e saia mais cedo. Você não vai ter que correr, não vai ter que ter pressa. Muito bem, o ouvinte nosso informando, a rua Maria Soares Chaves é a rua que fica atrás da escola José Zamora. Logo aqui que a gente sobe a rua Santos Dumont, esse morro, você vira para a direita ali, é aquela rua, só para... E muito obrigado pela informação aí. Agora eu só gostaria de dar um toque também aos motoristas que trafegam pela região rural. Ontem eu andei bastante, uns 200 quilômetros em região rural aqui, eu andei muito. E tava lembrando do senhor disse que em programas anteriores que a região rural, a zona rural aqui de Bambuí era muito extensa, né? E eu pude comprovar isso, eu estive em várias regiões ontem, e realmente rodando muito. Quando a gente vai tirar a carteira, fala-se, quando você for dirigir com neblina, acender o farol. Mas eu recomendo também, quem dirige muito na zona rural, permanecer com o farol ligado também devido à poeira, mas é muita poeira e quando você cruza com um caminhão principalmente, ou um carro com uma velocidade maior, a poeira é muito grande e ela demora a se dissipar. Então se você está com o farol ligado, você se faz ver, porque eu pude encontrar com veículos que eu não estava vendo ele, vi em cima, ainda bem que eu estava na minha mão e ele na dele, né? Mas é sempre bom o farol aceso, né, Tenente? Uma visibilidade a mais, né? Condutor de motocicleta, de acordo com a legislação, é obrigatório estar com o farol ligado, transitar com o farol ligado, porque a motocicleta ela tem um volume pequeno, às vezes ela passa desapercebida. Então o farol, ela dá uma visibilidade a mais. Então, principalmente essa precaução, isso não vai acarretar nenhum consumo a mais que seja um consumo a mais da bateria, mas
o próprio motor gera nova energia. Vai carregando novamente. Vai carregando. Então acho que é uma segurança a mais, acho que é bem observado, e as pessoas estarem realmente, essa época agora tem a ausência de chuvas, né? Então uma poeira muito grande. Então realmente é uma cautela e é uma dica importante. Bom, Tenente, muito obrigado aí pelas informações. Boa semana, até quarta-feira. Até quarta-feira, se Deus quiser. Este foi o programa Polícia em Notícia, desta segunda-feira, 6 de agosto de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.